Bendito seja o seu santo nome para todo sempre. Que a graça e a paz do Senhor esteja com a tua vida, em sua casa, em sua família, tanto para você que está aqui presente no templo, quanto para aqueles que nos acompanham através das nossas redes sociais. Aproveitando que você está de pé, abra por gentileza a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, nós vamos ler a partir do verso 11. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo de número 11. Grande é o Senhor. Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser glorificado por tudo aquilo que Ele é. Ele é Deus, Ele é o eterno, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim, Criador de todas as coisas. Diz assim o texto, a partir do verso 11, Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. Muito obrigado. E este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
Amém? Feche seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor nesta noite. Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Nós estamos aqui diante de Ti, Deus. Colocamos diante do Senhor nesta noite a nossa vida, a nossa adoração. Colocamos diante do Senhor nossas ofertas, os nossos dízimos, Senhor. Colocamos o nosso ser diante do Teu altar em adoração a Ti, em celebração ao Teu nome. Nós Te bendizemos porque temos a liberdade e o privilégio de estarmos na Tua presença nesta noite. E por isso, Senhor, nós Te pedimos que neste momento o Senhor fale ao nosso coração. O Senhor nos encha ainda mais com a Tua presença. O Senhor possa trazer um impacto à nossa vida de tal maneira que mude nosso comportamento, que transforme o nosso ser, transforme, Senhor, a nossa maneira de sermos, de agirmos, de pensarmos, para que possamos, ó Deus, nos adequar à Tua vontade, possamos nos encontrar ainda mais no centro da Tua soberana vontade, Deus. Por isso, Senhor, fala conosco nesta noite, faz uso da Tua palavra, e que esta palavra encontre em cada coração uma terra fértil, para que ao ser lançada como uma semente, ela possa brotar e frutificar frutos que glorificam e exaltam ao Teu santo nome. É nossa oração a Ti no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Podemos assentar, queridos? Bendito seja o nome do Senhor. Esta parábola é uma parábola bem conhecida de muitos de nós, a chamada parábola do filho pródigo, ou algumas traduções, algumas versões pode dizer parábola do filho perdido, onde Jesus conta a história de uma família. Ele não menciona aqui o nome da mãe, ou sequer a presença da mãe nesta família, mas ele traz a história de uma família, de um pai e dois filhos homens. Mas ele é específico nesta forma de apresentar esta família, porque Jesus queria nos trazer um ensinamento, queria trazer uma lição para aqueles que o ouviam, para aqueles que o escutavam. Jesus começa a história falando, olha, um certo homem, ele tinha dois filhos. O mais moço, de aproximadamente, aí dentro da cultura judaica, aproximadamente 30 anos de idade. Olha, esse filho mais moço, ele chegou para o seu pai e falou, pai, eu estou querendo sair de casa, eu estou querendo dar um voo lá fora, e eu estou querendo dinheiro, não posso sair de casa sem dinheiro. O Anderson falou aqui hoje, que essa semana, né, o Banco do Brasil, a Casa da Moeda, liberou as notas de 200, onde traz, acho que é o lobo-guará, se não me falha a memória, estampado. Chegaria para o Valdir, eu quero muitas notinhas de lobo-guará, né, Valdir? Meu Deus, é forte. Eu quero a minha parte da herança. Eu quero aquilo que me cabe, aquilo que me pertence, aquilo que eu tenho direito. Aquele filho chega até o seu pai para reclamar os seus direitos, para pedir aquilo que lhe era garantido por direito, uma herança que seu pai tinha para lhe dar. Então entendemos que era alguém rico, alguém riquíssimo, e que tinham muitos, que possuía muitos recursos. E diz o texto que ele entrega o recurso para ambos os filhos, apenas um pede, mas ele entrega a herança para os dois. Finalzinho do versículo 12, ele diz, e o pai repartiu os bens entre eles. Apenas um pediu, mas os dois receberam a parte que lhes cabia de sua herança. Aquele filho sai, viaja, vai para uma terra distante, gasta o seu dinheiro, se fosse nos dias de hoje, gastaria nas baladas da vida, gastaria aí em reuniões, com regados a muitas bebidas, prostitutas e por aí afora. Conseguiu vários amigos, várias amizades interessadas apenas naquilo que ele possuía e não naquilo que ele era de fato.
possuía amizades e garantiu isso enquanto o dinheiro estava no seu bolso, enquanto ele era possuidor de algum tipo de verba, de algum tipo de recurso, que pudesse custear e bancar os sonhos, as regalias, os desejos e tudo mais que aqueles que estavam à sua volta, aqueles que estavam junto dele, pudessem desfrutar daquele momento. Mas chega uma hora em que o dinheiro acaba. Se você que trabalha recebe uma vez por mês, se você não tem um controle muito bom nas suas finanças, no seu orçamento, o seu salário pode acabar quase que instantaneamente. É o tempo de bater na conta e ir para as outras contas. Se você não tem um controle, ele vai rapidamente da sua conta. Você imagina alguém que vai gastando dissolutamente, afortunadamente, desafortunadamente, vai gastando de forma desenfreada. O dinheiro acabou. E na hora que o dinheiro acabou, acabaram-se também as amizades, acabaram-se os amigos, acabaram-se o companheirismo, acabou a festa, acabou a alegria, acabou o prazer que aquele dinheiro estava proporcionando para ele, acabou tudo. E ele vai em busca de emprego, porque ele precisava comer, começa a sentir fome, começa a sentir que por ele não ter mais dinheiro, ele não teria como sustentar aquilo que ele tinha como primícia, como um princípio da sua existência, que era o se alimentar. Ele não tinha sequer alguém que pudesse dar comida para ele. E aí eu já começo a imaginar e a buscar as lições que este texto nos traz para nós nesta noite. Que muitas vezes nós estamos exatamente como esse jovem, onde nós recebemos algo da parte do Pai Celestial, recebemos algo da parte de Deus, recebemos uma herança do Senhor, recebemos a presença do Espírito Santo, recebemos as bênçãos de Deus, recebemos o dom da vida, recebemos tantas e tantas coisas que Deus tem nos dado, e o Senhor libera sobre a nossa vida, e deixa sobre a nossa responsabilidade um poder de decisão. Eu permaneço na casa do Pai, eu permaneço na presença do Pai, para receber do Pai ainda mais daquilo que Ele tem para liberar, participar dos banquetes à mesa com Ele, receber a proteção, a segurança que Ele pode me garantir, receber o carinho, o afago, o amor do Pai, receber ali, estar na presença do Pai. Que coisa gostosa, maravilhosa é estar junto do seu Pai. E Deus dá-nos o poder de decisão, e às vezes a gente, mesmo diante de tudo isso, decidimos deliberadamente nos afastar da presença do Pai. Decidimos deliberadamente nos afastar da presença do Senhor, decidimos nos afastar deliberadamente daquilo que Deus tem como propósito de vida para cada um de nós. E ao tomarmos esta decisão, Deus respeita. Às vezes a gente que é pai, mãe, quando o filho está para alçar os seus voos, sair de casa, eu tenho 2 que já estão casados, e às vezes, no meu caso que eu tenho 2 filhos homens, a mãe é que tem essa tendência mais forte, né? De vontade de amarrar as perninhas dele assim no pé da mesa para não sair de casa. No caso dos pais que têm filhos mulheres, sinto muito, mas na hora que elas decidirem sair, são vocês que vão sofrer. Valdir, Anderson, Ademilton, né? Ali no caso de Adenilton e que eles serão os 2 que vão sofrer, cada um em tempos distintos. Mas Deus, ainda que Ele tenha talvez um sentimento, eu estou aqui imaginando, vou pegar aí as asas do Espírito que o evangelista Ademilton costuma utilizar, vou pegar emprestado. Ainda que Deus tenha esse tipo de sentimento no seu coração, de vontade, um desejo de amarrar a nossa perninha ali próximo dele, para a gente não fugir, não perder tudo aquilo que Ele tem, Ele libera. Ele permite que nos afastemos, Ele permite que saiamos da sua presença, Ele permite que a gente vá viver de forma desenfreada.
E assim acontece muitas vezes no nosso viver. E essa pandemia, então, irmãos, o que tem de gente fazendo esse tipo de situação aqui, tá assim, ó, infelizmente. E aí o que acontece? Na hora do aperto, na hora em que a coisa espreme, porque espreme, não tem como correr disso. Não tem como a gente fugir desta situação. Uma hora o dinheiro acaba, uma hora a alegria acaba, uma hora o prazer acaba, uma hora aquela satisfação que antes se obtinha através de algum tipo de bem ou algum tipo de prática, ela deixa de trazer aquela satisfação, ela deixa de prover aquela satisfação, e aquele vazio interno vai se tornando cada vez maior e tomando conta do nosso ser e da nossa alma, até o momento em que há alguma necessidade que grite dentro de nós, que grite dentro da nossa alma, do nosso coração, e aí vem então a nossa mente: puxa vida, lá na casa do Pai pelo menos tem comida. Ele nem se lembrou das outras coisas, ele lembrou daquilo que havia como uma necessidade básica e que gritava ainda mais alto dentro dele, no caso no seu estômago, que era a fome. Porque apesar de querer comer a comida dos porcos, ninguém deu nada para ele. Interessante isso. Às vezes a gente até prega e diz assim: não, ele comeu. Não. O texto diz aqui que ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, nem os porcos deram nada para ele. Nem os porcos dividiram a comida com ele. E ele cai em si, ele para no momento da sua vida, da sua existência, e ele começa a refletir nas besteiras que ele fez, ele começa a refletir nas decisões e atitudes equivocadas que ele tomou, que ele fez, e ele começa então a pensar: poxa, eu posso voltar lá na casa do meu pai. Eu pequei contra Deus, eu pequei contra o meu pai, eu posso voltar lá, eu posso pedir perdão, e eu posso pedir para ser recebido como um dos seus trabalhadores. E eu quero tratar um pouquinho sobre isso. Aquele moço que sai, fica um tempo fora de casa, ele pensa num recomeço. Ele chega um momento da sua vida em que ele imagina: é possível recomeçar. Nem tudo está perdido. Nem tudo está acabado. Nem tudo está chegando ao seu fim. Existe uma possibilidade de recomeço. E com Deus sempre é possível recomeçar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Em Deus sempre é possível recomeçar. No Senhor existe sempre a possibilidade de começar de novo. No Senhor existe a possibilidade de reiniciarmos. No Senhor é possível, irmãos, nós resetarmos parte da nossa existência, da nossa vida, e iniciarmos novamente. Agora, não da forma como vivíamos, mas da forma padrão, original, onde a semelhança do Deus vivo, do Todo-Poderoso, manifesta-se em nós através da presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. E aquele jovem então, ele põe abaixo uma das frases que talvez você e eu já tenhamos ouvido, ou quiçá até dito: uma vez fracassado, sempre fracassado; uma vez perdido, sempre perdido; uma vez derrotado, sempre derrotado; uma vez viciado, sempre viciado; uma vez isso, sempre isso; uma vez aquilo, sempre aquilo; uma vez aquilo outro, sempre aquilo outro. Quem sabe, talvez eu e você tenhamos ouvido ou declarado isso na vida de alguém. Mas na presença de Deus, uma vez fracassado, sempre Deus pode começar algo novo. Uma vez derrotado, sempre Deus pode começar algo novo. Uma vez viciado, sempre Deus pode começar algo novo. Aleluia! Porque no Senhor nós temos estas possibilidades.
E para que possamos recomeçar, para que possamos reiniciar algumas lições que a gente aprende neste texto. E a primeira delas é reconhecer onde foi o erro. Quando aquele jovem ele cai em si, quando ele para avaliar a sua vida, a circunstância em que ele se encontra, então ele começa a pensar: puxa, na casa do pai eu tinha minha herança, na casa do pai eu tinha proteção, na casa do pai eu tinha dignidade, na casa do pai eu jamais precisei desejar comer alfarrobas de porcos, porque na casa do meu pai havia sempre um banquete preparado, posto à mesa, para que eu pudesse saciar não apenas a minha fome, mas me fartar de alimento. Na casa do meu pai eu tinha o aconchego do meu lar, na casa do meu pai eu tinha a atenção dele, na casa do meu pai eu tinha a presença dele, que gerava segurança na minha alma. Aleluia! O problema aqui, irmãos, não é o erro em si, o problema são as atitudes que se tomam depois do erro. Tem muita gente que quando erra, que quando comete algum tipo de erro, algum tipo de falha, ele prefere se esquivar, ele prefere se esconder, ele prefere fugir, do que encarar face a face o seu erro, do que reconhecer que errou, do que ter que reconhecer que cometeu alguma falha, que pisou na bola, que tomou uma atitude errada, que falou algo que não deveria, que fez ou deixou de fazer aquilo que não era aprovado por Deus, ou talvez aquilo que tenha ferido, machucado alguém, e até mesmo o próprio Senhor, através das suas atitudes. Muitas vezes o orgulho, ele fala mais alto dentro de nós, e aí nós não queremos voltar atrás, a gente não quer reconhecer onde nós erramos. E muitas vezes, além de não reconhecer, nós transferimos a responsabilidade para outro. Ah, eu errei por causa dela, eu errei por causa da igreja, eu errei por causa do pastor, eu errei porque não fui compreendido, eu errei por conta disso, eu errei por conta daquilo. Transfere responsabilidades, transfere culpa para outros, mas não reconhece onde ele errou. Muitas vezes a gente age exatamente assim, a gente não consegue reconhecer. Porque quando a gente reconhece que errou, se nós vamos acompanhar aquilo que a Bíblia nos diz e nos orienta, nós precisamos ter algumas atitudes subsequentes ao reconhecimento que vão nos conduzir à presença de Deus. Dentre eles é preciso se humilhar após reconhecer o erro, se humilhar e declarar isso perante a quem nós erramos. Eu errei. Quando um casal está em discussão, e já aconselhei vários casais assim, que chegam no gabinete pastoral, e aí um começa, geralmente a mulher: eu estou com a razão, pastor, esse homem, ele não me entende, ele não me compreende, ele é um egoísta que só pensa nele. Ele não sabe, não conhece as minhas necessidades. Ele não vê que eu preciso fazer a unha toda semana. Olha esse cabelo, pastor, olha para isso. Vê se pode um negócio desse. Mas ele não me entende. Aí eu vou escutar o marido. Aí é a vez das mulheres falarem: fala a Deus. Pastor, essa mulher fala demais. Ela só sabe reclamar, pastor. Eu dou de um tudo para essa mulher. Pastor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu pago as contas, a fatura do cartão que chega lá em casa, quando eu vou ver já estourou o limite do cartão.
Quem está com a razão aqui sou eu, pastor. E aí nenhum nem outro consegue chegar assim e dizer: puxa, eu errei. Eu cobrei demais. Eu errei porque eu não te dei atenção. Eu errei porque eu não vi de fato as tuas necessidades como deveria. Nós erramos por não termos sentado antes, conversado e combinado. E é assim que dirigimos muitas vezes a nossa vida. Mas para que possamos de fato recomeçar, é preciso reconhecer onde foi o erro. Para reconhecer onde foi o erro, você precisa parar e fazer uma autoanálise à luz das Escrituras. Porque se você faz uma autoanálise baseado naquilo que você pensa, aquilo que você pensa pode se tornar uma verdade absoluta para você. Mas quando comparado com a palavra, deixa de ser uma verdade absoluta, porque a palavra vai confrontar comigo e com você. A palavra vai confrontar a minha opinião, a sua opinião. A palavra vai confrontar aquilo que você tem como verdade absoluta, existencial para a sua vida. E talvez ela vai dizer: essa verdade que você está firmando o pé, que você está batendo, fazendo até pirraça, biquinho, esta verdade não é uma verdade. Porque quando confrontada com a palavra, ela deixa de ser uma verdade. Porque você precisa se humilhar, quebrantar o teu coração, se humilhar diante de Deus, ou até mesmo diante daquele que você falhou, com quem você errou, com quem você brigou, com quem você talvez tenha se desentendido, e você tem que se humilhar perante ele e pedir o perdão. E isso é desafiador demais para a gente, porque muitas vezes a gente não quer fazer isso. Eu fico às vezes impressionado com pessoas que... Eu sei que hoje tem alguns irmãos que não vieram, me justificaram aqui. Depois nós vamos estar orando por essa situação. Mas tem pessoas que, por exemplo, num culto como esse, que é a Santa Ceia, onde nós temos a comunhão, nós temos a unidade, né? Que nos foi garantida na cruz do Calvário. A pessoa deixa de vir no culto porque ela está dando mais valor aquilo que ela está como prática de um pecado, de alguma falha cometida, do que a possibilidade de um quebrantamento de coração para se consertar diante de Deus e diante das pessoas. Entende isso? Eu prefiro continuar de mal com a minha esposa, eu prefiro ficar aqui com meu coração endurecido, eu prefiro continuar alimentando esses sentimentos que estão me afastando da presença do Pai, do que chegar a reconhecer o meu erro, pedir o perdão, me consertar, para ter o privilégio de assentar-me à mesa com os meus irmãos e participar desta ceia, do corpo e do sangue do Cordeiro de Deus. Se a gente não consegue fazer isso enquanto estamos aqui, como será lá no céu? E a gente muitas vezes se esquece disso, irmãos. É preciso que haja uma compreensão na nossa mente. Jesus está voltando, somos a noiva do Cordeiro. O noivo está se preparando para vir buscar a sua noiva, para levar a sua noiva para as bodas do Cordeiro. E enquanto estivermos aqui, a gente precisa se preparar, a gente precisa se adornar. Todo santo dia é preciso estar preparado e pronto, porque o noivo está voltando. Aleluia! Mas a gente, por dureza do nosso coração, prefere manter a nossa posição, prefere manter o nosso diagnóstico, o nosso entendimento daquilo que de fato temos como conhecimento da nossa vida. Não fuja das responsabilidades. Não coloque responsabilidade nas mãos de outro. Não se coloque como vítima, culpando os outros por aquilo que você é. Esta semana eu estava assistindo uma live com o pastor Jeremias Pereira e o pastor Cláudio Duarte. E o pastor Jeremias pergunta ao pastor Cláudio Duarte como que ele conheceu a Cristo, etc. Por que ele começa a falar de família? Começou a falar de família e ele disse: olha, o meu pai se casou 8 vezes. Meu pai se casou 8 vezes.
eu sou filho de uma família completamente disfuncional. Mas eu decidi em não seguir os passos do meu pai em relação a casamento. Eu tomei uma decisão de não ser influenciado de forma negativa por aquilo que meu pai fez. E eu me casei uma única vez. Tenho uma única esposa. Temos, acho que 2 filhos, se não me falha a memória que ele falou. E ele decidiu: eu não vou me deixar influenciar pelo meio onde eu vivo. Então é possível, irmãos, que você e eu possamos, ao fazer esta avaliação, ao reconhecer onde foi o erro, olhar para dentro de nós e dizer: não, peraí, eu errei até aqui, mas foi por conta própria. Ninguém apontou uma faca aqui, uma arma na minha cabeça, ou uma faca no meu pescoço e me disse para fazer aquilo que eu tenho feito de errado até agora. Não, eu por livre e espontânea vontade eu fiz. Então agora eu preciso mudar a minha atitude. Eu preciso mudar o meu comportamento. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Eu preciso mudar a minha maneira de agir. Eu preciso mudar aquilo que eu sou. Porque aquilo que eu sou pode ser aquilo que Deus quer que eu seja. E quando eu passo a ser aquilo que Deus quer que eu seja, eu começo a refletir a glória de Deus. Eu começo a refletir a presença de Deus. Eu começo a refletir a graça de Deus para quem estiver à minha volta. Aleluia. Então a gente precisa reconhecer os nossos erros. A gente precisa também reavaliar os nossos valores. No versículo 12, aquele menino diz: dá-me a parte que me pertence. Mas no versículo 19, quando ele para e pensa naquilo que ele vai dizer para o seu pai, ele diz: faz-me como um dos teus trabalhadores. Mudou os valores. A obra do Pai não é naquilo que Ele te dá. A obra do Pai não é naquilo que Ele te dá, mas naquilo em que Ele tem o poder para te transformar para ser. Aleluia. Porque o ser é maior do que o ter. O ter será uma consequência daquilo que você é em Cristo Jesus. Aleluia! O ter será apenas uma consequência daquilo que Deus, de maneira poderosa, te transformará para que você seja a imagem e semelhança dele, mas um servo fiel, um servo, um filho de Deus, um filho do Pai Celestial, que tem o poder de te dar tudo aquilo que você pensa e além daquilo que você pensa. Então há uma necessidade de reavaliarmos os nossos valores para compreendermos de fato aquilo que precisamos ser em Cristo Jesus. A gente precisa entender, irmãos, que a graça é o único caminho para o recomeço. Não tem outro caminho. Porque aquilo que recebemos da parte de Deus, ou aquilo que o Senhor tem como promessa para nós, Ele nos dá através da sua graça. E graça é favor imerecido. Você e eu não merecemos coisa nenhuma. Eu posso ser o pastor desta igreja, mas eu não mereço absolutamente nada daquilo que Deus tem me dado. Ainda que Deus não tivesse me dado nenhum tipo de bênção material, física, ainda assim eu também nem seria merecedor do seu sacrifício, do sangue que Ele derramou na cruz do Calvário por mim, da salvação que Ele prometeu e que Ele me deu gratuitamente, porque eu não paguei, mas o preço Ele pagou na cruz por nós. Aleluia. Então a gente precisa entender que com Deus, em Deus, nós encontramos uma graça tão poderosa que ainda que haja o pecado, ainda que abunde o pecado, neste ambiente, neste lugar, onde o pecado se torna abundante, a graça de Deus, ela é superabundante, ela cobre o pecado, ela perdoa o pecado e nos traz a sua soberana presença. Aleluia, aleluia.
Quando aquele jovem, ele entende estas lições preciosas, ele volta para a casa do seu pai, e diz o texto que antes mesmo dele chegar, o pai o avista. E isso significa que o pai estava ali todos os dias, aguardando, esperando o momento em que aquele filho retornasse à sua casa, o momento em que aquele filho voltasse ao aconchego do seu lar, voltasse para os seus braços. E diz o texto que quando o pai avista aquele menino, ele sai correndo. Para a cultura judaica, aquele homem estava quebrando paradigmas, porque não era lícito, não era bem visto um homem de uma certa idade ele sair correndo. Isso não era uma coisa muito bem vista, não era algo muito agradável aos olhos dos judeus. O homem na cultura do Oriente Médio, eles não corriam, porque eles poderiam perder o seu status ou prestígio, mas ele não se importa com isso. Ele quebra conceitos, ele quebra paradigmas, ele quebra barreiras, porque a vontade dele é de abraçar o seu filho, é de receber o seu filho, é de dar ao seu filho todo o seu amor e carinho que ele tem para liberar sobre ele. Aleluia! Ele não chega perto do filho cobrando nada. Ele não chega perto do filho apontando o dedo. Você é um desmiolado. Você não devia. Tá vendo? Vem correndo para os meus pés. Vem correndo para dentro de casa, né? Eu sabia que você ia voltar. Não era essa, não foi essa a atitude do pai. Não é essa a atitude do pai. Não é essa a atitude que o pai tem comigo e com você. No entanto, ele nos recebe, ele nos abraça, ele nos aconchega. E mais, ele dá ordens. Olha, vão lá, leva meu filho para dentro de casa, não deixa ele aqui no quintal não. O filho está lá falando: pai, eu pequei. Não importa, eu quero você comigo, eu quero você nos meus braços, eu quero você dentro da minha casa, eu quero você sentado à mesa, eu quero você com vestes novas. Dá roupa nova para ele, dá ele uma novas sandálias, deixa ele tomar um banho, deixa ele tirar esse cheiro ruim que está na vida dele. Eu quero fazer tudo novo, eu quero te dar tudo de novo, eu quero entregar na tua vida tudo novo. Louvado seja o Senhor, aleluia. E é isso que a gente precisa entender, irmãos. Ao nos libertarmos das amarras do passado, aquele rapaz estava com uma roupa, com sandálias, cheirando mal, e aquilo tudo aprisionava ele, amarrava ele, fazia com que ele se lembrasse de sua vida longe do pai. Mas o perdão do pai, a atitude do pai de gerar tudo novo, ele manda mudar as vestes, ele manda calçar sandálias. Ele não vai ser recebido como um trabalhador, como um empregado, como um escravo. Ele está voltando na qualidade de filho, nem mais nem menos. Ele é meu filho, e eu quero festejar com ele, eu quero celebrar com ele. Mata o bezerro gordo, não era nem bezerro magro não, era um bezerro gordo, porque gordura para a cultura na época era sinal de fartura, de saúde, de abundância. Hoje é sinal de colesterol. Mas na época a picanha podia vir bem alimentada de gordura, não teria problema. Hoje a gente tem dificuldade com isso, mas ele queria que todos vissem a alegria que estava no seu coração pelo retorno do filho. Ele queria que todos participassem daquele momento junto do seu filho. Ele queria que todos vissem a alegria que estava no coração dele, no coração do pai. E é assim que Deus age quando nós nos arrependemos de algum mal, nos arrependemos de alguma prática, nos arrependemos
de algo que tenhamos cometido, e nós reconhecemos, reavaliamos os valores, e então nos colocamos debaixo da sua graça. Ele nos recebe, Ele festeja, Ele se alegra, aleluia, e Ele convida outros para participarem desta alegria. O problema é que ele tinha 2 filhos, e o filho mais velho, que estava também fora de casa, o filho mais velho também estava fora de casa, não saiu para longe, mas estava fora de casa. Quando ele volta e ele ouve o barulho, ele fica indignado, ele fica possesso. Que história é essa aí? O que está acontecendo? Chama um dos empregados. O que houve? Ah, teu pai mandou matar um bezerro gordo, era do gordo. Lembra aquele gordão que estava lá, aquele bonitão que a gente estava pensando? Já foi. Virou churrasco. Sente o cheiro, ó. Teu irmão voltou. Jesus diz na parábola que aquele filho não quis entrar na casa, mas o pai sentiu a falta dele e foi atrás dele. Às vezes a gente faz questão por tanta coisa, né? A gente faz questão às vezes por coisinhas pequenas, mas o pai não olha para isso, porque ele olha o seu filho, ele vai em busca do seu filho. Ele vai até o seu filho: filho, vamos entrar, vamos festejar junto com ele, vamos nos alegrar junto dele. Em outras palavras, ele está dizendo: não seja egoísta, não seja orgulhoso. Compreenda que a vida do teu irmão, ela tem muito mais valor do que o erro que ele cometeu. Ela é muito mais valiosa e preciosa para mim do que a falha que ele praticou. Ah, mas eu sempre estive aqui do teu lado, eu nunca saí. Ah, mas isso e aquilo. Mas meu filho, tudo que eu tenho é teu. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha, você está reclamando de um cabrito, mas aquele bezerro gordo você podia ter matado ele há muito tempo para celebrar com quem quisesse. Então nós não podemos ser egoístas, não podemos ser orgulhosos, mas precisamos ter o nosso coração quebrantado e contrito para compreender a graça do Senhor, alcançando a tantos quantos o Senhor deseja alcançar, para que a salvação chegue até estas vidas, chegue até estas pessoas, e assim possamos juntos celebrar, glorificar, festejar e jubilar de alegria na presença do Senhor e com Ele. Aleluia! Porque tudo que Ele tem, Ele compartilha conosco. Tudo que Ele possui, Ele tem liberado para mim e para você. Ele não é também egoísta. Ele não nos dá em medidas mesquinhas. Ele nos concede de forma abundante. Que esta graça do Senhor possa falar e tocar o teu coração. Que esta graça do Senhor possa gerar na tua vida um novo recomeço. Que esta graça do Senhor possa alcançar o teu ser, para te ajudar a compreender em que área você precisa recomeçar na sua vida. Qual a área da sua vida que não está fluindo como deveria, e é preciso recomeço. Talvez você já tenha tentado de diversas formas, talvez você já tenha tentado muitas vezes, talvez você tenha já buscado todos os meios possíveis, mas nesta noite o Senhor ainda nos diz: ainda há a oportunidade de recomeçar. Mas recomece da maneira correta, na presença do Pai. Recomece, reinicie de maneira mais assertiva.
se colocando diante do Senhor e dizendo: Pai, eu estou aqui, porque Ele vai preparar um banquete e vai festejar contigo. O poder de decisão está em nossas mãos. Como vamos conduzir a nossa vida? De que maneira que eu vou tomar as minhas decisões? Como que eu vou enxergar aquilo que está à minha volta? Isso está sob o meu controle. Eu posso decidir em estar na casa do Pai ou não. Ah, mas eu não preciso estar na casa do Pai. Talvez essa tua verdade absoluta, quando confrontada com a palavra vai dizer o contrário. Porque nós precisamos estar em unidade. Não tem como ser membro do corpo estando desligado dele. Não tem como termos vida se estivermos desligados, desconectados da fonte da vida, que gera vida para todo o corpo, através da sua presença, da sua graça, do seu poder. Então é preciso que reavaliemos os nossos pensamentos, as nossas decisões.